A gente vai ver aqui uma das viradas de mesa mais dramáticas da história. É um verdadeiro passo a passo de como se constrói um inimigo. A grande pergunta que fica é: como é que um povo que foi super bem recebido, quase como um convidado de honra, acabou se tornando uma nação de escravos? Como é que a amizade se transforma em medo e depois em pura opressão? E pensar que tudo isso começou com um número que hoje parece minúsculo: 70. Apenas 70 pessoas. Era só isso, a família inteira de Jacó quando chegou ao Egito para fugir da fome. Um clã pequeno numa terra gigantesca e poderosa. Ok, então vamos mergulhar na primeira fase dessa história, a multiplicação desse povo, de simples hóspedes a uma grande nação. E olha, eles não ficaram pequenos por muito tempo não. As gerações foram passando e, como diz o texto, eles foram fecundos e multiplicaram-se grandemente e encheram a terra. Eles prosperaram. De um grupinho familiar, eles se tornaram uma força, uma presença enorme dentro do próprio Egito. Só que toda essa prosperidade acabou gerando um problemão. E é aqui que a história vira de ponta cabeça. A gente entra na era do grande medo de um rei, ou, se preferir, na política da paranoia. O gatilho para tudo é essa frase. Então um novo rei que não conhecia José chegou ao poder. Essa frase é a chave de tudo. O novo faraó não tinha nenhuma conexão com o passado, nenhuma dívida de gratidão com José, o israelita que salvou o Egito. A ponte entre os dois povos simplesmente ruiu. E sem essa memória histórica, o que entra em cena? O medo. Mas o interessante aqui é entender a lógica do faraó. Não era um ódio do nada, sabe? Era um cálculo político, baseado no pânico. Primeiro, ele olha e pensa: eles são muitos, são numerosos demais. Depois, eles são mais fortes que a gente. E a partir daí, a paranoia só cresce. E se tiver uma guerra? Eles podem se aliar aos nossos inimigos. Ou pior, eles podem simplesmente ir embora e levar toda a mão de obra com eles. Então, o que um governante paranoico faz? Ele bola um plano. E isso nos leva diretamente ao plano A, uma tentativa de quebrar o espírito deles. A primeira cartada não foi o extermínio, mas sim a subjugação. A estratégia era simples e brutal: esmagá-los com trabalho forçado. O faraó oficializou a escravidão, colocou capatazes para cima do povo e a missão era uma só: transformar a vida deles num peso insuportável. E a vida deles se tornou amarga, um verdadeiro inferno. Eles foram obrigados a construir as cidades celeiro de Pitom e Ramses. Tinham que trabalhar sem dó com argamassa e tijolos, além de fazer todo tipo de serviço pesado no campo. O objetivo era bem claro: acabar com eles, tanto no corpo quanto na alma. Mas é aqui que acontece a primeira grande ironia da história. O plano do faraó tinha um objetivo: controlar, diminuir o povo israelita. Só que o resultado foi o completo oposto. A frase é incrível: quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. A pressão, em vez de esmagar, fortaleceu. O plano A deu totalmente errado. Isso força o faraó a uma escalada, a uma estratégia muito mais sombria. Se a opressão em público não funcionou, ele parte para um complô secreto. A gente entra agora no plano B, uma ordem secreta. E este é um dos momentos mais arrepiantes de toda a narrativa. O faraó chama as parteiras dos hebreus, Sifrá e Puá, e dá uma ordem secreta e terrível: se for menino, matem. Ele estava basicamente ordenando o assassinato de bebês, transformando mulheres que traziam a vida em agentes da morte. Pensem na situação dessas duas mulheres. Elas se viram diante de uma escolha moral gigantesca. E a decisão delas seguiu uma lógica muito clara. Primeiro, o temor a Deus foi maior que o medo do rei. Isso levou naturalmente ao segundo passo, um ato de desobediência. E o resultado? Salvar as crianças. Elas se tornaram as primeiras heroínas da resistência nessa história toda. E claro, o faraó foi cobrar, perguntou por que os meninos continuavam vivos. A resposta delas foi simplesmente genial e muito corajosa. Elas disseram: as mulheres hebreias são vigorosas, elas dão à luz antes da gente chegar. Era uma mentira inteligente que protegia os bebês e a elas mesmas. E qual foi o resultado desse ato de desobediência civil? Deu super certo. Por causa da coragem delas, as parteiras foram recompensadas.
E o povo israelita, em vez de diminuir, ficou ainda mais forte. O segundo plano do faraó fracassou de forma espetacular. Ok, 2 planos, 2 fracassos. A paranoia do faraó agora vira fúria total, aberta. E isso nos leva à fase final, a mais desesperada da estratégia dele. O plano C, o terror público. Já que o plano secreto não funcionou, a maldade do faraó sai das sombras. A violência, que antes era um sussurro no palácio, agora vira uma ordem de Estado. Um grito para que todo mundo ouvisse e obedecesse. E a ordem é direta e horrível, o clímax da sua tirania. Todo filho homem que nascer dos hebreus, vocês devem lançar no rio Nilo. Agora não é mais uma ordem só para algumas pessoas, é um comando para todo o povo egípcio. É, na prática, a legalização do assassinato. E essa ordem terrível deixa no ar uma pergunta que ecoa pela história e prepara o terreno para tudo que ainda vai acontecer. Quando quem está no poder ordena o mal, quem vai ter a coragem de desobedecer?